Também, depois, podiam continuar a ser tratados e transformados pelo caráter, pelo talento popular grego. Para tal, no entanto, era mister eliminar, desses bens trazidos do Oriente, seu lado sombrio, o impulso de expandir-se em direção ao Ocidente por puros meios exteriores de poder. A civilização romana, posterior à grega, e tudo o que vieram a ser os demais pressupostos para a evolução seguinte da humanidade europeia, não teriam podido formar-se caso os gregos não houvessem criado por si o livre espaço para a continuidade evolutiva da cultura oriental, caso não houvessem rechaçado tudo que lhes era afim. Vencidos os povos asiáticos, tornou-se possível filtrar o que a Ásia havia criado. Muitos acontecimentos do desenvolvimento universal devem ser considerados por esse prisma, e isso nos propicia uma imagem curiosa. Se pudéssemos desenvolver essa ideia num ciclo de palestras com duração de 3 a 4 anos, limitando-nos aos documentos históricos da humanidade transmitidos até nós, obteríamos algo que se poderia chamar de plano da evolução humana. Analisando tal plano, diríamos: isto teria de ser conquistado, aquilo tem um aspecto sombrio que precisaria ser eliminado, o bem conquistado precisaria ser transmitido a outros e ser aperfeiçoado por eles. Obteríamos, desse modo, um plano de evolução da humanidade e, ao discuti-lo, nunca poderíamos conceber a seguinte ideia: como pode acontecer de Xerxes, Miltíades ou Leônidas terem possuído este ou aquele karma individual? Precisamos considerar esse karma individual como algo que precisa ser decidido por si entretecido ao plano da evolução da humanidade. Não é possível compreender a situação de outro modo. Essa é, também, a maneira de ver da ciência espiritual. E, sendo esse o caminho, temos de dizer o seguinte: neste curso sistemático da evolução da humanidade teremos de ver algo coerente em si, da mesma forma como são os acontecimentos kármicos na vida humana e individual. Depois podemos perguntar: que tipo de relação tem um tal plano de evolução global da humanidade com o karma individual do homem? Consideremos primeiro o que se poderia chamar de sina na própria evolução humana. Ao nosso olhar retrospectivo aparece uma civilização após outra, um povo após outro. Vemos mais. Vemos como um povo após outro produz isto ou aquilo novamente, como algo imperecível permanece da cultura de cada povo. Vemos também como os povos precisam morrer para salvar o patrimônio popular e suas conquistas, para as correspondentes épocas posteriores da evolução da humanidade. Então se nos torna compreensível a afirmação da ciência espiritual de que, neste andamento progressivo da evolução da humanidade, é preciso, em primeira instância, distinguir exatamente duas correntes. Considerem, no andamento global da evolução da humanidade, o que se pode considerar como corrente contínua e, dentro desta, ondas que se desenvolvem uma após outra, sendo que os bens conquistados pela onda antecedente permanecem conservados para a subsequente. Teríamos uma imagem a esse respeito ao olhar para a primeira cultura da era pós-atlântica, para o que esta produziu de grandioso na antiga Índia. Mas se compararmos essa grandiosidade com a fraca reminiscência que, a esse respeito, ficou contida nos Vedas, os quais, ainda assim, são dignos de admiração, embora não passem de um fraco reflexo do que foi realizado pelo Risis e da grande contribuição cultural dos hindus, da qual nos relata a ciência espiritual devemos dizer o seguinte: a grandeza original do que esse povo tinha de produzir para a humanidade já estava em declínio quando se passou a conservar esse patrimônio cultural dos homens naquelas maravilhosas representações poéticas. No entanto, o que a cultura hindu tinha a produzir em primeira instância flui para o andamento global da evolução humana. E foi somente sob esta premissa que, posteriormente, pôde desenvolver-se, por sua vez, o necessário a um povo jovem, e não a um povo que se tornara velho. Primeiramente os hindus tinham de ser rechaçados para a península meridional,
desenvolvendo-se então a cosmovisão de Zaratustra na Pérsia. Quão grandiosa era essa cosmovisão, na época em que nasceu, e quão relativamente rápido foi seu declínio no povo que a criara. Temos, depois, o mesmo processo nas culturas egípcia e caldaica. Depois vemos a passagem da sabedoria oriental para a Grécia e o modo como os gregos rechaçam o elemento oriental para o plano físico exterior. Vemos também como o conteúdo produzido por todo o Oriente é acolhido no seio da cultura grega, sendo entretecido a muitas das realizações efetuadas até então em outras regiões europeias. A partir daí é criado um novo contexto cultural que, por muitos caminhos, tornou-se capacitado a receber o impulso do cristianismo e propagá-lo para o Ocidente. E assim encontraríamos, também mais tarde, uma corrente cultural contínua em que poderíamos juntar um elo a outro, e cada um nos pareceria a continuação do precedente, sempre como algo novo que teve de ser dado à humanidade. Onde, porém, teve de brotar aquilo que, desse modo, prossegue evoluindo de época em época. Pensem em tudo que cada povo vivencia em sua área cultural. Pensem em tudo o que deve ter ocorrido em cada povo como uma soma de sensações e sentimentos de inúmeras pessoas, de desejos e entusiasmos pelo que deve parecer o supremo bem desejável, devendo dar-se, justamente nesta área, como um impacto cultural. Pensem em como as almas dos indivíduos tinham de estar inteiramente presentes, em seus desejos e anseios, em cada um desses impactos. E além disso era necessário, através de inúmeros séculos da evolução da humanidade, que, ao desenvolver cada um dos impactos culturais subsequentes, os povos vivessem sempre numa espécie de ilusão, na ilusão de considerar justamente o patrimônio cultural elaborado por eles próprios como algo eterno e imperecível, que nunca mais lhes poderia ser tirado. O trabalho abnegado de cada povo, em relação à cultura, só foi possível pelo fato de sempre ter ressurgido a ilusão de que o produto de sua criação, com tudo o que lhe fosse pertinente, teria uma existência eterna. Também em nossos dias existe essa ilusão, e mesmo que não nos entreguemos mais ela positivamente, não falando de eternidade desta ou daquela cultura, temo-la presente no fato de não se pensar no fim, nem em pequena nem em grande escala não lhe dedicando, por assim dizer, qualquer atenção. Aí estão duas coisas de que as culturas dos vários povos necessitam e que, no fundo, somente nesta nossa época começam a experimentar uma espécie de mudança. Ora, a primeira área da vida espiritual humana em que tais ilusões basicamente não mais medrarão é a vida espiritual antroposófica, pois seria um grave mal-entendido se alguém, firmemente situado em nosso movimento espiritual, quisesse acreditar que as formas nas quais vazamos nossos conhecimentos, as exposições de ideias possíveis hoje, o que atualmente podemos dar a partir do nosso pensar, sentir e querer antroposóficos, tivesse uma existência eterna. Seria prova de grande miopia afirmar que dentro de 3 milênios haverá homens falando das verdades antroposóficas exatamente da maneira como fazemos hoje. Sabemos que, pelas condições de nossa época, somos obrigados a vazar nas formas contemporâneas algo do produto contínuo da evolução, e que nossos descendentes terão de expressar essas coisas por meio de formas vivenciais totalmente diferentes. Por que acontece assim? Por um motivo semelhante ao que fez a humanidade evoluir, durante séculos e milênios, de maneira que os indivíduos tivessem muitas vivências nas sucessivas culturas dos povos, a fim de a contribuição poder formar-se a partir do desenvolvimento global de um povo. Pensem nas inúmeras vivências experimentadas na antiga Grécia, e considerem o extrato que disso resultou para a humanidade inteira. Então os senhores reconhecerão estar aí contido muito mais do que apenas as correntes individuais. Muitas coisas acontecem por causa dessa corrente central. Por isso temos de levar em conta duas coisas. Primeiro, algo que deve nascer e perecer, para que desse todo a segunda parte, quantitativamente, a menor, possa perdurar como remanescente.
Só compreenderemos o processo evolutivo da humanidade sabendo que desde o surgimento do karma humano individual atuam nesse processo dois poderes, Lúcifer e Ahriman. Ora, o plano da evolução da humanidade implica também que no fim, tendo a Terra alcançado seu objetivo, os resultados de cada cultura incorporados pouco a pouco ao desenvolvimento global da humanidade se tornarão frutíferos para todos os indivíduos, seja qual for o destino que hajam atravessado. Esta meta, nós só a vislumbramos ao enfocarmos a evolução universal à luz da antroposofia. Que ninguém se iluda, esta meta só se apresentará clara e nitidamente a quem haja passado por um cultivo antroposófico da alma. A maneira correta de concebê-la implica a plena conservação da individualidade humana, sem que esta se dissolva numa unidade panteísta nebulosa. A individualidade deve permanecer intacta, e a ela deve fluir o que a humanidade conquistou em grande escala. Olhando para trás, para culturas antigas, pode-se dizer de antemão o seguinte: desde que individualidades humanas passaram a encarnar-se, Lúcifer e Ahriman são participantes da evolução da humanidade. Lúcifer participa procurando sempre tomar parte na corrente cultural contínua, ao aninhar-se nos corpos astrais humanos e impregná-los com o impulso luciférico. Eis o que Lúcifer realiza no curso da evolução da humanidade: atuar no interior dos corpos astrais humanos. O que os homens recebem de Lúcifer, eles nunca poderiam simplesmente receber dos poderes que realizam a corrente cultural contínua. Se os senhores separarem esta corrente cultural de todo o progresso da humanidade, terão que os seres espirituais em progresso normal fazem fluir das hierarquias para a humanidade qual uma riqueza sempre renovada. Ao elevar o olhar para as hierarquias, temos de dizer o seguinte: os seres espirituais que perfazem seu desenvolvimento normal deram à cultura terrena o que é permanente na humanidade e que, embora tenha sido transformado mais tarde, ainda assim permaneceu sendo o patrimônio permanente dos homens. É como quando temos uma árvore e, dentro dela, o cerne. Ganhamos, assim, uma viva e contínua corrente da cultura contínua. Por meio desses poderes, que por si perfazem uma evolução normal, poderia ter acontecido de o homem preencher cada vez mais seu eu com esse enriquecimento progressivo do desenvolvimento humano. De tempos em tempos afluiria o que faz o homem avançar. Ele iria preencher-se cada vez mais com as dádivas do mundo espiritual, e por fim, tendo a Terra alcançado sua meta, seria inequívoco que o homem teria em si tudo o que houvesse sido dado pelos mundos espirituais. Uma coisa, porém, não seria possível: que o homem desenvolvesse um fervor sagrado, intrínseco, nem dedicação e entusiasmo, por aquilo que é criado de uma para outra época cultural. Do mesmo fundamento do qual nascem todos os desejos e cobiças nasce também o anseio de altos ideais, a ânsia de tornar os homens felizes e de criar obras de arte nas consecutivas épocas culturais humanas. Do mesmo fundamento, do manancial das perniciosas cobiças dirigidas para o mal, nascem também os empenhos pelo que de mais elevado pode ser produzido na terra. E não existiria, na alma, o entusiasmo pelo bem supremo se não fosse possível, de outro lado, que o mesmo entusiasmo pudesse mergulhar também no vício e no mal. A existência desta possibilidade no desenvolvimento da humanidade é devida aos espíritos luciféricos. Assim, não devemos ignorar que os espíritos luciféricos tenham trazido aos homens a liberdade, simultaneamente a possibilidade do mal e a livre receptividade para o que, de outra forma, apenas afluiria a alma humana. No entanto, vimos também que tudo que Lúcifer provoca encontra sua resposta por intermédio de Ahriman. Vimos Lúcifer, com todo o seu exército, atuar no elemento que depois daria, em termos concretos, a contribuição da cultura grega à evolução humana geral, nos heróis gregos, em seus lutadores e artistas. Lúcifer penetra nos corpos astrais e faz com que estes se inflamem pelos mais elevados objetos de veneração. Assim, aquilo que deveria fluir para a evolução com a cultura grega torna-se,
ao mesmo tempo, entusiasmo da alma do povo. Justamente aí está envolvido Lúcifer. E como Lúcifer deve sua força ao ciclo da lua, e não ao da terra, provoca Ahriman, enquanto Lúcifer desenvolve sua atividade de época em época, Ahriman junta-se a ele e destrói, parte por parte, o que Lúcifer realizou na terra. A evolução universal do homem consiste numa constante atuação entre Lúcifer e Ahriman. Se Lúcifer não atuasse na humanidade, faltaria o fervor e o entusiasmo à corrente contínua da evolução humana, se não estivesse presente Ahriman, que novamente destrói, de povo em povo, o que provém não da corrente contínua, e sim do impacto luciférico. Lúcifer desejaria perpetuar cada uma das culturas. Deste modo, vemos aqui Lúcifer conjurar seu próprio karma, que é uma consequência necessária da evolução da antiga lua. E a consequência é ter Ahriman continuamente em seu encalço. Ahriman é a realização kármica de Lúcifer. O exemplo dos seres luciféricos e arimânicos abre-nos uma visão do karma das entidades superiores. Lá no alto também existe karma. Em toda parte onde existem Els, existe karma. Lúcifer e Ahriman abrigam, naturalmente, Els em si, por isso os efeitos de suas ações podem retroagir sobre eles próprios. Muitos desses mistérios só poderão ser tratados no verão vindouro, no ciclo sobre a história bíblica da criação. Desejo mencionar aqui somente um trecho, que lhes poderá revelar quão infinitamente profunda é cada palavra nos verdadeiros documentos ocultos. Acaso os senhores já refletiram por que, na história bíblica da criação, ao fim de cada dia da criação consta a sentença e os Elohim olharam para sua obra e viram que era boa, que era a melhor possível. São palavras cheias de significado. Porque figuram ali. A própria frase demonstra ser citada como uma característica dos Elohim, que na lua tiveram um desenvolvimento normal e cujo adversário é Lúcifer. Pertence à característica dos Elohim no fato de lhes terem constatado, após cada dia da criação, que sua obra era a melhor possível. Tal menção é feita porque este grau era a conquista dos Elohim. Na lua eles só podiam enxergar sua obra enquanto a produzissem, não lhes sendo possível ter dela uma consciência posterior. A condição de, a posteriori, poder olhar retrospectivamente para o trabalho graças ao pensamento reflexivo constitui um grau especial na consciência dos Elohim. Isso só foi possível na Terra, e o caráter mais íntimo dos Elohim evidencia-se no fato de o elemento volitivo jorrar de seu ser de modo tal que, ao observarem eles sua obra, esta lhes parecia a melhor possível. Foram os Elohim que, depois de terminado seu trabalho na Lua, olhando para a Terra puderam dizer, pode ficar como está, esse é o melhor possível. Para isso, contudo, a evolução na antiga Lua tinha de estar terminada. O que ocorreu com as entidades luciféricas, ou seja, com as entidades que não haviam terminado sua evolução na Lua? Elas também terão de tentar, na Terra, olhar a posteriori para sua obra, por exemplo, para sua contribuição à cultura grega com seu fogo e entusiasmo. E então perceberão como Ahriman despedaçou sua obra parte por parte. E por não haverem terminado, terão de dizer que, ao olharem para sua obra, viram que ela não é a melhor possível, devendo ser apagada. É essa a grande decepção dos espíritos luciféricos. Eles tentam realizar sempre de novo sua obra, desejando dar ao pêndulo um impulso em determinada direção, mas sempre a veem destruída por Ahriman. Os senhores devem pensar que na evolução da humanidade ocorre uma ondulação ascendente e descendente, um constante atiçar de novas forças efetuado por entidades superiores a nós, e que essas entidades sofrem constantemente decepções. Isto está contido nas vivências dos espíritos luciféricos na evolução da Terra. E esse karma, a humanidade teve de assimilá-lo porque só por esse meio o homem podia chegar à verdadeira liberdade. Só pode brotar liberdade quando um homem confere a si próprio o conteúdo mais elevado de ser terrestre.
Não pode ser livre o que o homem possuiria se todos os objetivos lhe fossem dados de presente no fim da evolução terrestre, pois já estava de antemão determinado fazer penetrar nos homens todos os bens da evolução da Terra. O homem só pôde tornar-se livre acrescentando a esse um outro eu capaz de errar, sempre capaz de oscilar para o lado do bem ou para o lado do mal, mas também de sempre aspirar ao que constitui o conteúdo de toda a evolução terrestre. O eu inferior tinha de ser acrescentado ao homem por Lúcifer, para que o esforço do homem para elevar seu eu superior pudesse ser uma ação fundamentalmente sua. Só dessa maneira a vontade livre também é possível na humanidade. Vontade livre é algo que o homem pode conquistar passo a passo, pois o ser humano está disposto de forma que na vida a vontade livre, para ele, paira como um ideal. Quando, afinal, está livre a vontade humana no estágio mediano da evolução, ela nunca é livre, porque a qualquer instante pode sucumbir ao elemento luciférico e arimânico. Não é livre porque todo homem, depois de haver passado pelo portal da morte, encontrando-se na época ascendente da purificação, possivelmente durante decênios, tem uma impressão bem definida. O essencial da vida no Kabbalah é a visão que temos do grau de nossa própria imperfeição por causa de tudo que fizemos de imperfeito no mundo, é a visão, parte por parte, da maneira pela qual nos tornamos imperfeitos. Origina-se aí a determinação de eliminar tudo o que fizemos de imperfeito. A vida no Kamaloka consiste em juntar intenção por intenção e tomar a decisão global. Tens de consertar tudo o que pensaste e fizeste que te arrastou para baixo. O que o homem então sente imprime-se em sua vida posterior e, com essa intenção, entra na existência pelo nascimento, carregando, com isso, seu karma. Portanto, não podemos dizer que possuímos uma vontade livre ao entrar na existência pelo nascimento. Só podemos dizer que nos estamos aproximando de uma vontade livre na medida em que conseguimos dominar as influências de Lúcifer e Arimã, e só conseguimos dominar as influências luciféricas e arimânicas por meio do conhecimento, primeiro pelo autoconhecimento, tornando-nos cada vez mais capazes, também na vida entre o nascimento e a morte, de conhecer nossas fraquezas nas três características anímicas: pensar, sentir e querer. Esforçando-nos cada vez mais para não nos entregarmos a ilusão alguma, cresce então, em nosso eu, a força para conseguirmos dispensar a influência luciférica. Tornamo-nos assim cada vez mais capazes de decidir quanta dedicação merecem os bens da humanidade, pouco a pouco conquistados. Em segundo lugar, dominamos as citadas influências pelo conhecimento do mundo exterior, que precisa ser complementado pelo autoconhecimento. Ambos devem atuar em conjunto. Precisamos unificar, com o nosso ser, o conhecimento do mundo exterior e o autoconhecimento. Então estaremos em condições de adquirir uma relação clara com Lúcifer. A característica do que adquirimos como conhecimento antroposófico consiste em sabermos o quanto Lúcifer e Arimã participam de cada ato, tendência e paixão humanos. Neste ciclo de conferências, não temos feito outra coisa senão esclarecer-nos sobre a maneira de atuar, imensamente variada, de Lúcifer e Arimã em nossas vidas. Em nossa época, porém, pode ter início o esclarecimento sobre as forças luciféricas e arimânicas. E o homem deve ser esclarecido, caso realmente queira contribuir com algo para se alcançar a meta da humanidade na Terra. Para onde quer que os senhores dirijam o olhar, verão que em toda parte onde existem sentimentos e pensamentos humanos os homens estão longe de um autêntico e verdadeiro conhecimento sobre as influências de Lúcifer e Arimã. E verão que a maior parte da humanidade nem sequer deseja esse conhecimento. Verão uma grande parte dos homens cair num certo egoísmo religioso, o de querer chegar, com sua alma, àquele estado de maior bem-estar imaginável. É um egoísmo em que podem intrometer-se as maiores cobiças, sem que os homens tenham consciência disso. Em nenhuma outra circunstância Lúcifer se miscui mais em nossos sentimentos do que quando os homens aspiram ao divino,
a partir de suas paixões e cobiças, sem que o divino se lhes tenha tornado claro pela luz do conhecimento. Acaso os senhores não acreditam que Lúcifer atue muitas vezes justamente quando os homens creem estar ansiando pelas coisas mais sublimes? Porém as formas assim almejadas terão igualmente de fazer parte das decepções de Lúcifer. E aqueles que acreditam poder alcançar qualquer tipo de cultura espiritual baseando-se em cobiças desordenadas, pregando sempre que a antroposofia é ruim por acreditar em algo que novo, deveriam considerar que não depende da vontade humana o fato de Ahriman seguir no encalço de Lúcifer. As formas que se desenvolveram no decorrer da evolução também voltarão a perecer por meio de Lúcifer devido à intromissão de Ahriman. Só se salvará a corrente contínua da evolução da humanidade. Remontemos, portanto, a uma fase evolutiva passada, quando certos seres ficaram para trás, sacrificando-se por nós. Sabemos, agora, que esses seres precisam realizar seu karma por nossa causa, para que possamos concretizar normalmente o que eles podem infundir em nós. Sim, de fato, originalmente Javé infundiu no homem a aptidão para o eu, mediante o sopro divino, mas caso houvesse advindo apenas o sopro divino, que pulsa no sangue humano, não acompanhado do elemento capaz de desviar-se daquilo que o sopro de Javé pode dar, caso não trabalhassem em seu interior tanto impulsos luciféricos como arimânicos, o homem poderia alcançar o que? O conteúdo da dádiva de Javé, mas não o como, o modo, percebendo-a com seu eu livre e autoconsciente. Assim, de fato coincide com o sentido da evolução universal o fato de certas entidades terem ficado para trás, na antiga Lua. Vivemos hoje numa época que, de fato, nos permite olhar retrospectivamente para muitas desilusões de Lúcifer, mas ela também nos possibilita olhar para um futuro no qual aprenderemos a compreender, cada vez mais, em que consiste a corrente contínua da evolução, para podermos postar-nos sempre mais conscientemente perante as influências luciféricas, tornando-nos progressivamente aptos a reconhecer impulsos luciféricos em nós mesmos e aproveitá-los conscientemente, de maneira correta e proveitosa, para o desenvolvimento da humanidade, ao passo que anteriormente esses impulsos atuaram nela como uma pressão obscura da qual o homem não tinha consciência. E o mesmo ocorre em relação às influências arimânicas. Eis aqui uma das áreas onde se pode chamar a atenção para a circunstância de justamente na atualidade termos, por assim dizer, uma importante época evolutiva da humanidade, isto é, a época em que, em certo sentido, as forças se invertem. Já foi explicado a muitos dentre os senhores o fato de estarmos diante de uma época em que certos indivíduos irão desenvolver capacidades anímicas diferentes daquelas válidas hoje. O que hoje, por exemplo, a antroposofia revela a partir dos acontecimentos da pesquisa espiritual, que o homem possui um corpo etérico além do corpo físico, é coisa sabida apenas, mediante observação, por quem fez um treino metódico. Mas ainda antes de decorrida a metade do século XX, conforme sabemos pela leitura da crônica do Akasa, haverá indivíduos com um desenvolvimento natural para uma clarividência etérica. Estes perceberão o corpo etérico permeando o corpo físico e ultrapassando no contorno, pelo fato de a humanidade ter chegado ao momento em que essas coisas se desenvolverão como dom natural. Assim como o homem, em seu desenvolvimento, desceu de uma visão do mundo espiritual para a atual percepção apenas exterior e física, bem como para a compreensão racional do mundo. Agora ele começa pouco a pouco a desenvolver capacidades novas, porém inconscientes. Essas novas capacidades se juntarão às antigas, e uma capacidade especial será a seguinte, que posso caracterizar do seguinte modo: haverá pessoas, inicialmente umas poucas, pois esta capacidade só se desenvolverá para um número maior no decurso dos próximos 2 ou 3 milênios, sendo que os primeiros precursores existirão antes de decorrida a primeira metade do século XX, para as quais surgirá algo como o seguinte:
Elas terão vivenciado um ato qualquer e serão tentadas a recuar, um tanto, do ato. Em seguida terão diante de si uma imagem do referido ato. De início elas não a reconhecerão, não encontrando relação alguma com o que fizeram, mas depois, já tendo ouvido falar da ciência espiritual, chegarão a saber que a imagem, manifestando-se a elas como uma espécie de imagem onírica, consciente, é a contra-imagem de sua própria ação, ou seja, a imagem do ato que deve acontecer para o ato recém-realizado encontrar sua realização kármica. A humanidade encontra-se, efetivamente, diante de uma época em que começará não só a compreender o karma de acordo com os ensinamentos e explicações da ciência espiritual, mas a ter, aos poucos, uma visão dele. Enquanto até agora o karma tem sido, para os homens, um impulso obscuro que só podia realizar-se na vida seguinte, que só na vida entre a morte e o novo nascimento podia ser transformado em intenção, os homens estão desenvolvendo-se gradualmente rumo à capacidade de perceber conscientemente as criações de Lúcifer e o modo como se apresentarão em seus efeitos. É verdade que só saberão lidar com essa clarividência etérica os indivíduos que se tiverem esforçado para ter o conhecimento e o autoconhecimento. Cada vez mais os homens terão diante de si, em estado normal, as imagens kármicas de seus atos. Isso lhes será benéfico, pois assim eles saberão o quando ainda devem ao mundo, qual é a dívida em sua conta corrente kármica. É justamente a ignorância do quanto ainda está devendo ao mundo que torna o homem não livre. Sendo assim, não se pode falar algo de vontade livre ao discorrer sobre o karma. O termo vontade livre já é, por si, falso, pois o homem só se torna livre por seu conhecimento cada vez mais abrangente ao elevar-se e integrar-se cada vez mais ao mundo espiritual. Com isto se preenche sempre mais com o conteúdo desse mundo espiritual, tornando-se progressivamente um ser que determina sua vontade. Não é a vontade que pode tornar-se livre, e sim o homem como tal, ao permear-se com o que pode conhecer no âmbito espiritualizado da existência universal. Considerando as desilusões de Lúcifer e seus atos, podemos dizer que há milênios está sentada a base sobre a qual nos postamos, pois caso não nos situássemos onde estamos, não poderíamos desenvolver-nos no sentido da liberdade. Porém, tendo conseguido esclarecer-nos acerca de Lúcifer e Arimã, poderemos adquirir uma outra relação para com essas forças, poderemos colher frutos do que foi feito e assumir, por assim dizer, o trabalho de Lúcifer e Arimã. É verdade que as ações de Lúcifer, efetuadas por ele tendo continuamente levado a desilusões, têm de inverter-se para seu oposto ao serem realizadas por nós. As ações de Lúcifer tinham de despertar cobiças, tinham de conduzir o homem a situações que pudessem desembocar no mal. Já vimos qual tipo de força oposta é necessária para atuar contra Lúcifer. Se formos nós mesmos quem deve opor-se a Lúcifer, se tivermos de encarregar-nos futuramente de seus encargos, só o amor poderá, em nós, tomar o lugar das ações luciféricas, mas ao amor isso será possível. Entretanto, poderá igualmente tomar esse lugar aquilo que também nos aflui do mundo externo, à medida que removermos a escuridão entretecida por nós à matéria exterior. Se removermos cada vez mais essa escuridão, quando ela desaparecer e, assim, conseguirmos superar completamente a influência arimânica, estaremos em condições de conhecer o mundo tal como este realmente é, qual mundo terreno. Então, paulatinamente nos aproximaremos de um conhecimento que ainda hoje está reservado à ciência espiritual, penetraremos até o que é verdadeiramente matéria, até a natureza da luz. Hoje em dia, a própria ciência ainda se entrega a maior variedade de ilusões acerca da natureza da luz. Há quem acredite que se veja a luz com olhos físicos. Isto não é correto. Com olhos físicos não vemos luz, mas apenas objetos iluminados, vemos cores nos corpos. Não se vê luz, vê-se por meio da luz. Todos os enganos desse tipo serão removidos. Graças a isso,
A imagem do mundo, necessariamente entretecida de erros sob a influência de Ahriman, se transformará e se impregnará com o conteúdo da sabedoria. Achegando-se à luz, o homem desenvolverá por si a contra-imagem anímica da luz. E a contra-imagem anímica da luz é a sabedoria. Com isso, amor e sabedoria penetrarão na alma humana. Amor e sabedoria serão a força prática, o autêntico impulso de vida que deverá resultar da cosmovisão antroposófica. A sabedoria, que é a contra-imagem interior da luz e pode unir-se ao amor, e o amor, que se impregna com sabedoria, encontrarão o caminho direto para atuar, por sua vez, sobre o que está imerso na sabedoria do mundo exterior. Se quisermos tornar-nos gradualmente partícipes da outra metade da evolução, para voltar a superar Lúcifer e Ahriman, teremos de permear-nos com sabedoria e amor. Desenvolvendo sabedoria e amor estaremos desenvolvendo os elementos que, por sua vez, fluirão de nossas próprias almas como dádivas para os que, na primeira metade da evolução terrestre, sacrificaram-se como poderes luciféricos e arimânicos para proporcionar-nos o que necessitamos para a conquista de nossa liberdade. Teremos de doar a esses poderes a sabedoria e o amor que assim iremos desenvolver. Todavia, teremos de ter consciência de que, por precisar existir vida no mundo, devemos adotar culturas que sejam meios de expressão para essa vida. Queremos dedicar-nos com alegria e amor a uma cultura antroposófica que não será eterna, mas queremos acolhê-la com entusiasmo e criar, com amor, aquilo a que anteriormente fomos impelidos pela influência de Lúcifer. Pelo fato de agora reconhecermos que por amor teremos de criar aquilo a que, anteriormente, tivemos de ser impelidos tanto pela influência luciférica como por cobiças e paixões, desenvolveremos agora, depois de tudo isso, um excedente tanto maior de amor. Se apenas desenvolvêssemos o amor necessário, não chegaríamos a desenvolver uma cultura após a outra. A antroposofia há de ser algo que satisfará, com dedicação e amor, qualquer exigência de sua época, e o fará com entusiasmo igual àquele que fez agir os homens, em épocas anteriores, sob a influência de Lúcifer. Não mais teremos a ilusão de duração eterna daquilo que fazemos, mas ao criar, com amor cada vez mais intenso, uma cultura após a outra, criaremos um excedente de amor. Este beneficiará Lúcifer, e com isto serão também reparadas suas desilusões. Dependerá de nós o fato de poderem ser reparadas, em Lúcifer, as desilusões que ele teve de sofrer. Para isso teremos de devolver o que foi empreendido a nosso favor. A outra parte do karma das entidades superiores consiste no fato de desenvolvermos um amor que não permaneça apenas no âmbito da humanidade, mas que seja chamado a penetrar no cosmo. Seremos capazes de fazer afluir o amor para entidades superiores a nós, e estas irão senti-lo como sacrifício, um sacrifício anímico. O sacrifício anímico acenderá os que outrora derramaram suas dádivas da mesma maneira como outrora a fumaça dos sacrifícios se elevava aos espíritos, em épocas em que os homens ainda possuíam os bens espirituais. Naquele tempo, os homens só podiam enviar aos deuses os sacrifícios simbólicos. No futuro eles enviarão aos espíritos correntes de amor, e desses sacrifícios de amor, por sua vez, fluirá algo para os homens, forças superiores que, dirigidas pelo espiritual, interferirão em nosso mundo físico com poder cada vez maior. Serão, no verdadeiro sentido da palavra, forças mágicas. Vemos, dessa forma, o karma da humanidade e dos seres superiores realizar-se no decorrer da evolução humana. Compreendemos também, nesta altura, como o plano da evolução se posiciona em relação ao karma humano individual. Suponhamos que uma individualidade supra-humana houvesse exercido, em 1910, uma atuação qualquer que, depois, tenha sido realizada no plano físico por um ser humano, teria havido, assim, um contato entre aquela individualidade supra-humana e o homem. O homem teria sido então entretecido ao karma das entidades superiores.
Trata-se de uma correspondência perfeita. Mas então lhe aflui, dos mundos superiores, uma corrente que introduz algo em sua vida. Ele tem um novo encargo, que é acrescentado ao seu karma e confere a inclinação para um ou outro lado. Desse modo o karma humano é fecundado pelo karma geral que flui através do mundo. Consideremos, por exemplo, Miltíades ou qualquer outra personalidade. Eles tinham de ocupar seu lugar no grande plano da história de seu povo. Certas coisas eram determinadas pelo karma dos poderes superiores, e eles colocados em seu posto. Para a conta de seu karma individual fluiu algo que deveria caber à humanidade inteira. E na medida em que eles o realizavam, juntando-lhe atos e realizações, esse se tornou seu karma individual. Dessa forma, nós também vivemos no macrocosmo com nosso karma individual qual um mundo pequeno, um microcosmo. Com isto estamos no fim do curso, embora não no fim do assunto. Contudo, não pode ser de outra maneira. Desejo apenas acrescentar que proferi esta série de conferências do fundo de minha alma, por me ter sido possível tratar das questões humanas que tão profundamente comovem o coração e que, por outro lado, relacionam-se com o destino, mesmo de entidades superiores. Estou contente pela possibilidade de ter falado sobre essas coisas num ramo antroposófico, entre amigos antropósofos que acorreram de todos os lados para dedicar-se a considerações sobre tais questões. Os que vierem a ter oportunidade de assistir a outros cursos verão serem respondidas muitas das perguntas que alguns ainda carregarão consigo ao término deste ciclo. Mas também os que não puderem vir assistir aos cursos de verão terão, mais tarde, o ensejo de conversar comigo sobre o assunto. E nesta oportunidade eu gostaria de voltar a dizer que os pontos tratados não devem ser considerados meros conhecimentos abstratos. Devem transpor-se a todo o nosso pensar, sentir e querer, para toda a nossa vida, de modo a se poder ver, nos antropósofos do mundo todo, exemplos e imagens daquilo que se pode denominar como as mais profundas verdades antroposóficas. Procuremos fazer de nós tais exemplos e imagens, só então teremos, neste mundo, uma corrente espiritual antroposófica. Em nosso círculo restrito, esta corrente espiritual antroposófica precisa consistir, de início, em observação do conhecimento espiritual. Mas depois, inicialmente, só em nossos círculos de membros, esses conhecimentos precisam tornar-se disposição anímica e, como tal, defrontar-se com o mundo. E aos poucos o mundo compreenderá não ter sido em vão que na virada do século XX tenham existido antropósofos retos e honestos, pessoas que reto e honestamente acreditaram no poder dos seres espirituais. E por terem acreditado, foram, elas próprias, permeadas por aquele poder para atuar em seu sentido. A cultura entrará cada vez mais depressa em nossa vida se os senhores mesmos transformarem o que ouvem em convicção, atuação e atos. Não, porém, convencendo as pessoas. Para isto a cultura contemporânea é pouco adequada. Só serão verdadeiramente convencidos os que se acercarem da antroposofia a partir de um profundo impulso do coração. Os outros não ficarão convencidos. Temos também esse karma, em círculos espirituais, como algo que o materialismo teve de provocar, e precisamos considerar esse prejuízo como algo perante o que a ciência espiritual deverá comprovar-se como um poder espiritual. Deste modo, o que pudermos dar ao mundo deveremos dá-lo com disposição anímica. Todo aquele que tiver feito da antroposofia a vida íntima de sua alma será uma fonte espiritual de forças. E quem acredita no suprassensorial pode estar convencido de que nossos conhecimentos e sentimentos antroposóficos atuam espiritualmente, ou seja, expandem-se sobre o mundo de modo invisível, desde que realmente façamos de nós um instrumento consciente, permeado pela vida antroposófica. Fim.